Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Alguém fala alguma coisa aí para mim ouvir? Boa noite. Pessoal, alguém fala alguma coisa para me ouvir? Só um momento, gente. Eu vou ter que sair e entrar de novo, só para me colocar o fundo que é da escola aqui. Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Oi, pessoal. Alguém fala alguma coisa só para me ver se está ouvindo ou dá um ok? A gente tá te ouvindo, sim. Ah, não, então porque eu não estava ouvindo vocês. Tudo bem? Beleza, tudo jóia. Ah, então tá bom, graças a Deus. E aí, gente, como que vocês estão? Ellen, Bem. Marina, Lucas, Maria, Vanessa, que falou agora. Então tá, gente, vamos lá. Vou dar início à aula de hoje, né? Primeiramente, boa noite para todos vocês, né? Hoje a gente vai encerrar o nosso módulo, né? A nossa disciplina, né? De educação corporativa, social e corporativa. Antes de eu começar a aula, dar início da aula que eu planejei hoje, eu vou dar uma pincelada a respeito das aulas passadas, ok? Mas vai ser algo bem breve mesmo. Ok, gente? Ok. Ei. Vamos lá. Certinho. Vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Caso vocês não consigam me ouvir, de algum problema, vocês me falam aqui, tá? Ok, gente? Certinho. Tá, então vamos lá. Nas aulas passadas, se porventura eu fizer alguma confusão, falar alguma coisa que eu não disse nas aulas passadas, vocês podem falar, Roberto, isso você não falou. Mas nas aulas passadas, a gente falou sobre liderança, a gente chegou até a fazer um teste de liderança, vocês estão lembrados? Sim. Sim. Então, quais são os tipos de liderança? Alguém quer falar? Ninguém arrisca? São 3 tipos. Tem o autocrático, o liberal e o democrático. Isso mesmo, Marina. Foi a Marina que falou? Isso. Você consegue explicar, Marina, com suas palavras, o que você entendeu sobre o que é líder democrático, autocrático e o liberal? O democrático ouve e recebe sugestões. O liberal é liderança por consenso. E o autocrático toma as decisões e a equipe segue o comando. Oh, glória a Deus. Nossa, fiquei feliz demais, Marina. Ter entendido. Bom, então. Ótimo, ótimo mesmo. Isso mesmo, gente. Como a Marina falou aqui, né? O líder democrático, nós temos... Na realidade, vai de autor para autor.
que defende suas teses. Eu falei isso na aula passada. Alguns autores defendem 5 tipos de liderança, até 7 tipos de liderança. Como eu trabalho, eu gosto muito, e a escola também trabalha no material dela com Chavenato, que ele é considerado o pai da administração, ele defende aí os principais, que são esses 3 que eu falei na aula passada, que são o democrático, o liberal e o autoritário. O que é o líder autoritário? O líder autoritário, gente, como a Marina disse, muito bem falado, está certíssimo, é aquele líder que o próprio nome já diz, autoritário, autoritarismo. Sempre que alguém te perguntar o que é um líder autoritário, você lembra da palavra autoritarismo. Quando a gente fala autoritarismo, o que a gente lembra? De uma pessoa firme, de pulso firme, de uma pessoa autoritária, que ela fala e tem que executar de acordo com o que ela mandou, que ela delega e tem que fazer de acordo com o que ela delegou, que você tem que seguir uma linha reta com esse líder. Esse é o perfil do líder autoritário. Caiu numa prova, alguém me perguntou o que é um líder autoritário, de imediato você lembra da palavra autoritarismo. É aquela pessoa de pulso firme, aquela pessoa que não aceita desvio no comando dela. Ela deu um comando, tem que seguir dessa forma, pronto, e acabou. O líder democrático, Marina também falou muito bem falado, democracia. Quando você fala de líder democrático, você lembra de democracia. Na teoria, o que seria uma democracia? Algo aberto, na teoria, né? Infelizmente, seria algo aberto, algo com que todos possam participar, onde todos são bem aceitos. Lógico, gente, o líder democrático, ele exerce a sua função de liderança. Ele não deixa de exercer, mas ele dá abertura para ouvir outras opiniões. Ele dá abertura para que os comandados dele, os subordinados dele, eles estejam à parte de todas as circunstâncias e situações que a empresa vai gerir. Então, sempre que alguém te perguntar o que é um líder democrático, lembra de democracia, algo aberto, onde que todo mundo pode comungar, onde todo mundo pode dar suas ideias, onde que depois que todo mundo jogar suas ideias, a gente possa sentar numa mesa redonda e discutir o que é melhor para a empresa. O líder democrático, não quero que vocês confundam que ele é um líder desleixado, que ele é um líder que não está nem aí. Não. Ele usa da democracia. O que é usar da democracia? Imagina aí, você trabalha numa empresa que a pessoa é um líder democrático, uma empresa bem estruturada, ao qual vocês vão sentar na mesa, levantar quais são os assuntos que precisam ser discutidos, e lá cada um vai colocar suas ideias. Dentro da administração, gente, eu vou falar uma palavra que não precisa vocês decorar ela, mas chama brainstorming. O que é brainstorming? Nada mais é que uma chuva de ideias, aonde que o administrador, aonde o gerente, o supervisor, aquela pessoa que está exercendo a liderança naquele momento, ela vai deixar com que os subordinados eles coloquem chuva de ideias. Eles joguem todas as ideias que eles têm na cabeça para tentar solucionar o problema. Por quê? Porque muitas das vezes o líder democrático ele ganha muito. Porque às vezes ele tem um problema lá na empresa, na fábrica para solucionar, no hospital para solucionar, na indústria para solucionar, e às vezes ele não está conseguindo achar uma solução adequada. Porque o que uma empresa vive? Uma empresa vive de quê? Lucro. Uma empresa privada, ela vive de lucro. Então, o que as empresas hoje elas estão lutando e muito diariamente? Para o quê? Para minimizar os custos de produção ou o custo do serviço prestado. Então, para minimizar o custo do serviço prestado, às vezes tem um problema lá na empresa, surgiu um problema no hospital, surgiu um problema na fábrica, na indústria, e aí eles precisam solucionar esse problema, mas, ao mesmo tempo, eles não podem maximizar esse custo financeiro, eles não podem aumentar o custo da solução desse problema. Então, às vezes, o líder, ele não sabendo, não significa que ele é uma pessoa incapaz, mas ele não tendo as condições naquele momento de ter uma ideia eficiente, isso sim é um grande líder, na minha opinião. Ele vai chamar os seus subordinados com que eles possam sentar numa mesa e discutir sobre a melhor solução. E, às vezes, a melhor solução vem de uma pessoa que está lá no chão de fábrica.
Não necessariamente a melhor solução precisa vir de uma coordenação superior. Não necessariamente a melhor solução de um problema precisa vir do gestor de um hospital. Não necessariamente a solução de um problema precisa vir do superintendente de uma indústria. Não necessariamente a solução de um problema precisa vir da enfermeira-chefe. Às vezes a solução de um problema, e eu já vi isso muitas vezes, não, muitas das vezes, ela vem aquela pessoa que está no chão de fábrica. Por quê? Porque ela tem, dependendo do problema que tem para solucionar, ela tem uma visão geral da empresa. Então, ela consegue o quê? Dar opiniões, jogar chuvas de ideias para que eles possam chegar num comum acordo lá. O líder liberal. Lembra de liberal? É o líder de boa, entre aspas. A Marina falou uma palavra que eu não estou lembrada aqui agora, mas muito, muito certa, assertiva. É um líder tranquilo. Ele deixou de ser líder? Não. Ele é um péssimo líder? Não. Mas é um líder que eu preciso que vocês me entreguem esse trabalho, eu preciso que vocês me entreguem esse produto, eu preciso que vocês fabriquem essa peça, eu preciso que vocês cuidem desse paciente, porém, cada um vai utilizar o processo que achar melhor. Esse é o líder liberal. Ele passa a tarefa que precisa ser executado, ele passa o serviço que precisa ser feito, ele passa o serviço que precisa ser prestado, ele passa a divulgação ou dependendo da área que precisa ser feita, e aí cabe a cada subordinado e a cada pessoa envolvida naquela tarefa executar da forma que achar melhor. Roberta, eu falei isso na aula passada. Qual é o líder mais adequado? Depende muito, gente. Eu, particularmente, eu gosto muito do líder democrático, mas depende muito, porque tem hora que você precisa ser mais autoritário. Isso depende muito, porque quando você está gerindo uma organização, quando você está Gente, quando eu falo gerir uma organização, é porque a gente está falando aqui de corporativo. Mas, assim, você pode gerir dentro da sua própria casa. Tenta buscar esse olhar para dentro da sua própria casa. Quando você está... Ou para a relação entre você e seus filhos, ou da sua família, ou lá no hospital. O hospital é uma organização, mas tenta olhar para o seu ser interior. Quando a gente está dentro de uma situação, quem é mãe aí vai entender o que eu estou falando, ou quem é pai. Nós temos os nossos filhos. Ora, a gente precisa ser mais autoritário. Alguém concorda comigo? Ou discorda? Sim. Se discordar, a gente sabe que aqui ninguém é melhor do que ninguém. A gente vai discutir e pronto, tá bom? Então, assim, a gente que é pai, ora a gente vai precisar ser mais autoritário. Vai ser desse jeito, pronto, acabou. Porque a gente sabe como que funciona. Ora, a gente pode ser mais liberal. Dependendo da situação, a gente pode deixar, porque a gente, da maturidade deles, porque cada idade tem o seu processo de saber lidar com as decisões. Então, dependendo da idade da criança, se ela conseguir decidir, por exemplo, uma criança de 6 anos, ela já consegue, 6 anos, ela já consegue escolher uma roupa que ela quer usar. Lógico, gente, se for uma festa, um casamento, algo mais chique, aí, lógico, cabe à mãe. Mas se for para o dia a dia, a criança sabe escolher um chinelinho que ela quer colocar, um cropped, ou um tênis para jogar bola, ou uma chuteira. Então, o pai pode ser mais liberal. Por quê? Porque a idade dele, o desenvolvimento daquela criança, ele já capacita aquela criança de tomar aquela decisão. Ok. Mas agora, se o seu filho for chamado para ser pajem ou a filha for chamada para ser dama de um casamento, uma criança de 6 anos, vocês acham que ela consegue escolher a roupa para o pajem ou a menina dama? Vocês acham que ela consegue fazer essa escolha? Não. Então aí, por mais que ela queira uma roupa, mas aí a roupa não comunga com nada, não adorna com nada do casamento ou da cerimônia que ela for chamada, o país já vai ter que ser mais autoritário. Tem que ser essa roupa e pronto. Agora, dependendo da situação, você pode ser um pai democrático ou uma mãe democrática. Se o seu filho está na hora da janta, está na hora do almoço, e aí vocês falam, olha, tem que comer salada. Aí, às vezes, vamos supor que tem uma salada lá de alface, cenoura e beterraba.
Aí a criança pega e fala, não, eu não quero beterraba. Aí você pode ser democrático, tentar negociar com ele. Então, come a cenoura. Qual desses que você vai querer? A cenoura, o alface ou a beterraba? Aí você já usou a democracia aí. Por quê? Porque você vai dar a oportunidade dele escolher, dando a oportunidade para o seu filho escolher de uma desses três alimentos, ele vai ter que escolher um, e ao mesmo tempo você vai estar elevando a autoestima do seu filho, mostrando para ele que ele é capaz de fazer escolhas. Então, assim, gente, quando a gente fala da questão de liderança, por que eu trouxe o exemplo da casa? Porque eu acredito muito que quando você olha para dentro de você, seja qual situação que for, você consegue entender melhor aquilo que está lá fora. Assim, não adianta nada, não adianta, é impossível, isso eu vou te dar garantia, é impossível você ser um bom líder se você não consegue nem se autoliderar. Ai, Roberto, então significa que eu não posso errar nunca? Gente, somos seres humanos, vamos errar todos os dias. E um líder erra muitas vezes. Várias vezes, inúmeras vezes. Assim como nós erramos na nossa vida. Mas se a gente não conseguir administrar esses passos rumo à liderança da nossa vida pessoal, a gente não vai conseguir administrar esses passos de uma liderança lá na organização. Imagina se vocês aí têm um evento no hospital ou tem um evento na indústria, uma CIPAT, por exemplo, e aí a sua enfermeira-chefe, ou gerente, ou médico lá, chefe, fala assim, ô Ellen, ô Marina, ô Vanessa, ô Lucas, vocês vão ser responsáveis pela CIPAT do mês de agosto. Ok, é uma responsabilidade muito grande, mas que eu tenho certeza que cada um de vocês consegue executar. Mas aí o que acontece? De acordo com o perfil de cada um de vocês, vocês vão conseguir executar essa atividade. Só que vocês vão ver que no decorrer da execução dessa atividade, ora vocês vão ter que ser liberal, ora vocês podem ser democráticos e ora vocês vão ter que ser autoritário. Assim é num hospital, quem cuida de um doente, uma pessoa que está lá, às vezes ela não quer alimentar. Se ela precisa daquela alimentação, porque senão ela vai piorar o estado de saúde dela, você vai ter que ser autoritário. Se ela não quer tomar aquela medicação na veia porque ela tem medo de injeção, mas a única opção é tomar injeção, você vai ter que ser autoritário, a ponto que, se for preciso, até segurar a pessoa. Mas se porventura ela fala, não, eu tenho muito medo de injeção, e você consultou o médico disse assim, mas a gente tem a opção de dar um comprimido oral para ela. Então aí você começa a usar da democracia. Você começa a usar da democracia. Você não quer tomar injeção, mas então você pode tomar esse comprimido. Gente, quanto à liderança, tem alguma dúvida? Não. Tá. Agora eu vou falar brevemente sobre processo de seleção. Sobre como a gente comportar num processo de seleção. Alguém aqui tem alguma dúvida? Ou alguém aqui quer fazer algum levantamento? Ou algum caso que já aconteceu, ou já ouviu falar sobre uma entrevista que a pessoa, ou a própria pessoa que está aqui na sala de aula já passou, ou alguma dúvida? Porque, às vezes, se você trouxer um exemplo para mim, fica até mais fácil da gente dar um decorrer da aula para explicar um pouco sobre essa questão. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Gente, hoje em dia, assim, a gente vê o quanto que, se você for assistir os jornais, telejornais, o tanto que o número do desemprego ele está alto. Se você for buscar os índices, gente, eu quero que vocês prestem muito atenção no que eu vou falar. Para ninguém falar assim, ela falou então que não existe o desemprego. É óbvio que existe. Os dados estão lá. Os números não mentem, gente. O ser humano pode mentir, mas os números não. Se você conseguir comprovar, eles não mentem. Mas o que acontece? Os jornais eles falam muito que o índice de desemprego está muito alto. Isso desde quando eu entendo por gente fala sobre isso. Só que eles não falam que existem milhares, gente. Quem tiver curiosidade depois de fazer essa pesquisa pode fazer. Milhares de vagas abertas nesse exato momento no Brasil,
Porque não estão encontrando pessoas qualificadas e comprometidas. Presta atenção, eu não quero que ninguém pense assim. A Roberta disse que não há desemprego. É óbvio que há. A Roberta disse que é muito fácil ingressar no mercado de trabalho. Não é. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou tentando trazer aqui para vocês, um alerta, é que vocês precisam buscar qualificar e muito. Porque o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. Cada dia mais concorrido. E tem muitas e muitas vagas de emprego abertas. Gente, eu conheço empresas que estão com vagas de emprego abertas há mais de 6, 8 meses e não encontra o profissional adequado para aquela vaga. Então, assim, se você quer realmente trabalhar no mercado de trabalho como CLT, você precisa estar qualificado. Assim como, se alguém falar aí, às vezes tem alguém na aula e fala assim, Roberto, mas eu não quero trabalhar de CLT. Porque eu já falei aqui para vocês, eu não trabalho de CLT, mas eu quero ser um empreendedor. Você também vai ter que investir em conhecimento. É aí que você vai ter que suar e urrar mais ainda. Porque aí é 10, 100 vezes mais difícil. Mas se você quer trabalhar na CLT, adentrar no mercado de trabalho, você precisa estar atento. Você precisa estar atento para o que as empresas estão buscando hoje no mercado de trabalho. Qual tipo de profissional que a empresa está buscando hoje no mercado de trabalho? As empresas estão buscando pessoas dinâmicas. O que é dinâmico? É óbvio que se você foi contratado para um cargo, você vai executar aquele cargo. Eu não estou falando para ninguém aqui ser severino, porque isso é desvio de função, isso dá maior problema hoje em dia para as empresas. Mas você tem que ser dinâmico encaixando no seu cargo e tendo um olhar 360. Se surgir um problema dentro da organização, por que eu não posso ajudar com que essa organização tente solucionar? Às vezes eu tenho uma ideia. Eu preciso ser uma pessoa mais dinâmica. Eu não preciso ficar aguardando alguém me dar uma voz de comando. Se eu tenho uma solução que pode resolver. O meu currículo. Como que está o meu currículo hoje? O meu currículo realmente, se você for pegar seu currículo, isso é um exercício, gente, que eu quero que todos vocês façam. Eu sei que muita gente não vai fazer. 95% não vai fazer. Mas 5%, se fizer isso, vai ter um retorno. Pegue o seu currículo, seja amanhã, porque eu sei que hoje muita gente tem seus afazeres, como eu falo, muita gente tem nossas famílias, depois termina a aula. Mas pega amanhã, ou pega o final de semana o currículo de vocês e dá uma olhada. Como que está o currículo de vocês? Está um currículo aparente? Quando esse currículo chega lá na empresa que eu quero entrar, ou chega lá no RH, ou quando eu vou entregar esse currículo para uma pessoa que tem um cargo superior lá na empresa que eu quero entrar, esse currículo está um currículo visível? Ele está com uma visão legal? Ótima. Nem é legal, ótima. Ou ele está um currículo desleixado? Como que está a formatação desse currículo meu? Como que está o modelo desse currículo meu? Gente, eu falo assim, hoje em dia só não faz um currículo bem feito a pessoa que tem preguiça. É preguiçoso ou preguiçosa. Eu preciso pagar para ir para alguém fazer para mim? Não, gente. Não tem necessidade. A não ser que você não consiga fazer. Se você não conseguir fazer, pague. Não tem problema também. Desde que você vai conseguir um emprego que você almeja. Mas hoje em dia, gente, tem um aplicativo que chama Canva. Alguém aqui conhece o Canva? Sim. Não, eu não conheço, não. Canva. É Canva. Canva. Anota aí. O Canva, você baixa, é um aplicativo gratuito que você vai baixar e lá você coloca lá currículo. Lá tem os modelos de currículo. Gente, hoje em dia só não tem um currículo top de linha a pessoa preguiçosa. Baixa o Canva, coloca lá currículo e lá vai ter os modelos de currículo. Você escolhe um modelo que você quer, clica lá nele e você só vai ter que substituir os dados. Substituir os dados lá. Roberto, eu não consigo fazer isso.
Pede um sobrinho, pede uma filha, pede alguém para fazer para você. Mas faça um currículo bem feito, apresentável. Outra coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, gente, todos os meus alunos. E olha que hoje eu dou aula de ter um tempo. Pode perguntar, se alguém quiser perguntar para meus antigos alunos, todos os meus alunos, eu falo, faça curso gratuito. O brasileiro, ele tem a impressão falsa de que o curso gratuito, que seja online ou seja presencial, ele não tem peso no currículo. Gente, se vocês souberem o peso que tem num currículo, um curso online gratuito, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do peso que tem. Por quê? Eu estou falando porque eu já fui recrutadora. Às vezes você pega um currículo lá, que tem lá o curso. Não precisa se você escrever que foi curso online, mas aí você pega o currículo, na hora de você fazer o processo de seleção, você vai conversar com a pessoa, extrai as informações e ela fala que fez um curso online gratuito lá no Sebrae, por exemplo. Ou quem quer fazer um curso de RH lá na Solidez. Aí você pega, quem é de enfermagem, a gente também tem muito curso gratuito, tá? Porque meus alunos de enfermagem eu indicava muito. Então, você pega, vai conversar com ela e a pessoa fala assim, presta atenção, eu fiz esses cursos aqui porque, no momento, eu estou sem condições financeiras para investir num curso. E eu quero muito investir em cursos. Mas eu peguei e fiz esse curso para que eu possa estar em constante evolução. Gente, isso tem um peso muito grande. Porque o que o recrutador vai pensar? Olha essa moça, olha esse cara. Mesmo sem condições financeiras, ele está o tempo todo se atualizando e buscando fazer curso. Imagina se eu der uma oportunidade para ele na minha empresa. O que ele vai fazer quando ele estiver financeiramente melhor? Vocês estão entendendo? Tá dando para ouvir? Tá entendendo? Sim. Sim. Então, vocês, por exemplo, quem é da enfermagem, quem é de química, das outras áreas, vai lá no Google, gente, coloca curso gratuito na área da enfermagem. Gente, que seja um curso de primeiros socorros. Gente, tem muito curso gratuito. Que seja um curso de cuidador. Vocês não têm noção. Ah, mas é um curso de cuidador. Gente, vocês não têm noção quanto que essa profissão é bem paga. Lógico, gente, tem casos e casos, né? Já não vamos generalizar. Mas se você tem um curso técnico, tem um curso cuidador, ou outros cursos aí, gente, vocês não têm noção. Ah, Roberto, então eu não vou fazer curso pago? É óbvio que vai. Mas enquanto a sua condição financeira não te permite, vai fazendo um curso gratuito. Vocês aí que estão formando, vão formar como técnicos, futuros técnicos. Enquanto, às vezes, eu sei como que é, às vezes vocês estão pagando o curso de vocês, não tem dinheiro para investir num outro curso de extensão. Gente, o que vocês querem? Terminar esse curso técnico de enfermagem ou técnico em química, somente lá no currículo, técnico de química ou técnico de enfermagem, ou vocês, enquanto vocês estão percorrendo esse caminho, terminar o curso como técnico de enfermagem, lá embaixo um monte de curso gratuito. Não precisa escrever que foi gratuito no currículo, gente. Não precisa escrever, tá? Quando você for chamado lá para entrevista, aí ela vai extrair algumas informações. Se ela te perguntar, você fala. Mas lá no currículo você não vai escrever. Então, pensa bem, gente. Como que vocês querem que o seu currículo esteja? Um currículo cru só como técnico? Ou eu quero agregar mais coisas nesse meu currículo? Um curso gratuito que eu indico para todos os alunos, independente da área, um curso de liderança. Porque liderança, gente, não tem uma área. Dentro da casa a gente precisa ser líder. Dentro da gente mesmo, como pessoa, eu tenho que liderar, me autoliderar. Então, faz um curso de liderança. Sebrae tem. E porque o que acontece? Por que a gente tem que tentar fazer um currículo mais apresentável possível, gente? Currículo não tem CPF, não precisa pôr esses dados. A não ser que você vai preencher uma ficha que a empresa tem uma ficha própria, ou que você vai preencher lá no site da empresa, aí sim a empresa vai te solicitar e você coloca. Mas se for lá
lá no seu currículo impresso, não vai colocar dados pessoais, não, ok? Por que o currículo da gente tem que ser o mais apresentável possível, gente? Porque quando você está participando de um processo de seleção, nada mais é que você vai fazer uma venda. Toda vez que você for sentar na frente de um recrutador, imagine assim, ele é o cliente e eu sou o vendedor. Agora eu tenho que convencer ele que eu sou a melhor funcionária que ele pode contratar nesse exato momento. Eu, particularmente, eu vim da área de vendas. Por quê? Porque a minha primeira formação foi administração. E eu amo a área de vendas. Amo. Porque é uma área que você desenvolve todas as habilidades, porque você trabalha com o público, então você desenvolve todas as habilidades. Então, o que acontece? Se você vende, você precisa aprender a se auto-vender para o recrutador. Não tem como. Tem gente que fala assim, eu não gosto de vendas, eu odeio vendas. Gente, todo mundo vende. Quem trabalha na CLT vende o tempo dele. Quem trabalha 8 horas por dia está vendendo as 8 horas para o patrão, que no final do mês vai pagar um X valor para ele. Se você está participando de um processo de recrutamento, você tá se vendendo, que você precisa convencer lá o recrutador, o gerente, que você é a melhor solução para ele naquele momento. Então, isso é uma venda, gente. Por isso que você precisa estar com o seu currículo apresentável. Porque se você está com o seu currículo apresentável, você está garantindo aí uma boa parcela para convencer aquele recrutador que você é a melhor solução. Você precisa estar bem apresentado fisicamente. Não é roupa chique, não é isso. Não é perfume forte, não é maquiagem pesada, não é unhas maravilhosas. É bem cuidado com o corpo. Você precisa estar apresentável. Quando você for participar do processo de seleção, eu estou apresentável? Eu estou limpa? Porque, Roberta, mas não precisa você falar isso, não é possível. Gente, o pior que precisa. Pior que precisa, porque tem muita gente que vai para o processo de seleção sujo. Com o sapato sujo, com a roupa suja. Homem vai com a barba mal feita, quem usa barba. Mulher vai com o cabelo desarrumado. Gente, hoje em dia, assim, tá tão fácil da gente se cuidar. Eu não tô falando de gastar dinheiro, não. Mulher, se você é mulher, eu tô desempregada, eu não tenho dinheiro para pagar manicure. Gente, pede um acetona. Se você não tem nem acetona, pede acetona emprestada. Faz uma cutícula lá, pega um alicate do seu jeito, ou pede alguém fazer você mesmo. Pega e passa um esmalte clarinho, suave, tranquilo. Bora. Precisa estar com o cabelo sei lá, com progressivo, com isso, com aquilo. Não, gente, precisa estar bem apresentado. Eu, por exemplo, eu sou negra. Eu gosto de cabelo black e gosto de trança também, que eu uso black ou eu uso trança. Isso, Roberto, se você vai numa empresa, você vai de black e vou de trança? É óbvio que eu vou, porque eu não vou tirar a minha identidade. Mas o meu black tem que estar bem cuidado. As minhas tranças têm que dar bem cuidado. Imagina eu de black e chega lá na empresa lá com o black tudo cheio de pluma. Vocês acham, gente? O que vocês acham? Que visão que eles vão passar? Imagina eu atendendo um paciente com o meu black cheio de pluma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, a gente precisa estar bem apresentável. O bem apresentável, não quero que vocês confundam que vocês têm que largar de ser vocês. Não, a gente não tem que largar. Eu não vou alisar meu cabelo. Eu não tô julgando quem gosta de alisar, não, gente. Mas é que eu gosto do black ou da trança. Então, eu não vou alisar o meu cabelo só para que uma empresa me contrate. Dentro da minha personalidade, daquele estilo que eu gosto, ele tem que estar bem apresentável. Ok? Ok. Então, gente, por exemplo, eu estou lá na frente do recrutador. O que eu tenho que pensar para finalizar? Sentei lá na frente do recrutador. Eu tenho que pensar, eu sou o vendedor ou a vendedora. Ele é o cliente. Agora eu tenho que convencer ele que eu sou o melhor. E eu já vi muita gente com currículo bom, excelente, perder a vaga para gente que tinha um currículo, na questão acadêmica, bem inferior. Mas por quê? Porque o cara ou a mulher tinha uma lábia tão grande, tinha um papo tão bom,
que convenceu o recrutador que ele era a melhor solução para ele naquele exato momento. Ok? Alguém quer falar alguma coisa para a gente começar a aula? Porque agora eu só recapitulei. Não, tudo certinho. Então, vamos lá. Hoje, né, a gente vai falar aqui sobre a consolidação das leis trabalhistas, né? Eu trouxe aqui, nessa foto aqui, né, tem a carteira de trabalho e tudo mais, né? E a consolidação das leis trabalhistas, que é chamada de CLT, Decreto-Lei 5.452, foi um dos primeiros instrumentos de inclusão social do Brasil. Por essa razão, costuma ser qualificada como patrimônio do trabalhador e passaporte da cidadania. A norma foi assinada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Então, se vocês for ver, gente, os direitos do trabalhador, ele não tem nem 100 anos, né? 1943, nós estamos em 2024, então ele é bem recente, que nós trabalhadores, os trabalhadores, que a gente ganhou esse direito, porque até então não existia nenhuma lei que regia os direitos do trabalhador, não existia nenhuma lei que amparava os direitos do trabalhador. Direito CLT. Aqui eu trouxe o 11. Categorias especiais de trabalhadores. O que são essas categorias especiais? Por exemplo, a enfermagem. A enfermagem tem um Corém, tem a categoria lá da enfermagem. Não tem, gente? Tem. Então, a administração, por exemplo, também tem. Então, cada área tem a sua categoria. Assim como o administrador tem a sua categoria, assim como que a psicologia tem a sua categoria, assim como aqui fala dos aeroviários tem a categoria, os atores teatrais têm a sua categoria, para cada área, os contadores têm a sua categoria, os químicos têm a sua categoria, cada área tem, os engenheiros de cada área civil e assim por diante têm as suas categorias. Por que essas categorias? São as comunidades. Eu vou explicar com as minhas palavras para ficar mais fácil de vocês entenderem. São as comunidades. Eu, por exemplo, eu participo de 2 comunidades, que é a da administração e a da psicoterapia. Vocês que vão ser futuros técnicos, enfermagem e química, vão participar das suas respectivas comunidades. E o que é essa comunidade? Lembra lá que, algum tempo atrás, recentemente, a enfermagem, o sindicato da enfermagem estava lutando aí para o aumento salarial dos enfermeiros? Lembra? Então, qual que é a função dessas categorias? Nos defender como profissionais. Qual que é a função lá do Corém? É defender a categoria da enfermagem. E defender como? Aí vai, não tem os professores? Então, qual que é a função do sindicato lá dos professores? É defender os nossos direitos. Ok? Ok. Ok. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar explicando, se alguém quiser falar, pode interromper, para mim não ficar perguntando toda hora, tá? Tá bom. Contratos individuais de trabalho. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente que corresponde a uma relação de emprego. Quando a gente é contratado lá no trabalho da gente, a gente foi lá, passou pelo processo de seleção, eles gostaram da gente, aí o departamento pessoal dá uma lista lá de os exames que a gente tem que fazer, dos documentos que a gente tem que levar, e aí eles assinam a nossa carteira e a gente assina um contrato. O que é esse contrato? É uma forma que nos resguarda de que nós, como trabalhador daquela empresa, daquela indústria, daquele hospital, vamos ter os direitos de trabalho mediante o serviço que a gente vai prestar. E aí tem contrato de 3 meses, depois que passa 3 meses, se não é renovado, ele continua a ser estendido automaticamente. Aquilo que você já sabe. Alguma dúvida? Não. Convenções coletivas. A Convenção Coletiva de Trabalho, também conhecida como CCT,
É um conjunto de regras trabalhistas negociadas, estabelecidas para cada categoria profissional. Lembra que eu falei lá da comunidade que a gente participa lá, das categorias? Cada categoria ela tem sua convenção. O que é a convenção? É um estatuto. São as normas e as regras que nós, dentro da nossa categoria, vamos ter que seguir. O que nos respalda e o que também é o nosso dever. Por exemplo, da enfermagem. Lá no estatuto da categoria da enfermagem, tem lá qual é a função de um técnico de enfermagem. O que o técnico de enfermagem responde. E na mesma categoria fala lá em que o enfermeiro padrão responde. Ok? Ok. Férias. Trabalhador em regime de CLT tem direito a 30 dias de descanso remunerados depois de 1 ano de trabalho. Fiscalização. A fiscalização do trabalho pode ser descrita como uma inspeção referente ao cumprimento da legislação trabalhista. Gente, toda empresa, ela passa por fiscalização trabalhista. Por exemplo, tem empresas, por exemplo, que o funcionário denuncia e aí lá no Ministério do Trabalho, aí a inspetora do Ministério do Trabalho vai lá na empresa e vai fiscalizar quanto a como que está, se a empresa está seguindo as normas da CLT lá na questão trabalhista. Os funcionários estão trabalhando com segurança, isso faz parte da fiscalização. Os funcionários estão trabalhando, tendo trabalho escravo, forçado, aí faz parte da fiscalização. Os funcionários estão trabalhando em qual tipo de ambiente? Faz parte da fiscalização. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o tempo diário em que o funcionário fica disponível para a empresa. Isso está definido no direito do trabalho. De acordo com a Constituição Federal, no seu artigo 7º, a jornada padrão é de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Esse é o máximo de horas permitido para o trabalho regular. Gente, essa jornada de trabalho aqui é trabalho regular, que são 44 horas por semana. Medicina do trabalho. Por que regular? Porque tem categorias que dependem muito, ok? Medicina do trabalho. Assistência aos trabalhadores, a elaboração de prontuários, o fornecimento de atestado e pareceres sempre quando for necessário e emissão de exames médicos dentro dos preceitos éticos. Essa é a função da medicina do trabalho. Aí em Araxá, não só em Araxá, todas as cidades têm aquele médico do trabalho. Você vai lá e ele vê se você está apto a exercer a função de trabalho. Por exemplo, aí em Araxá, como tem muitas indústrias, o funcionário, se ele vai trabalhar numa dessas indústrias aí de Araxá, o que ele passa? Para ele ingressar na empresa, ele faz um sério de exame, do coração, de tudo, para ver se ele está apto a trabalhar naquela usina. Isso é responsabilidade da medicina do trabalho. O médico do trabalho, ele atesta também, por exemplo, se é uma enfermeira. É lógico que o médico do trabalho, só abrindo parênteses, o exemplo que eu vou dar aqui, ele não consegue atestar que uma pessoa está apta psicologicamente, a não ser casos muito visíveis, que a pessoa não tem aquela estrutura psicológica, aqueles casos visíveis. Mas tem casos que ele não consegue atestar. Mas se ele lá, como médico do trabalho, chegou lá uma enfermeira para fazer os exames lá, para ela entrar no hospital, e o médico viu casos visíveis, gente, porque tem casos que não, a maioria dos casos, 99% não consegue, mas casos visíveis, viu que ela está com o psicológico desestruturado. Ele não pode colocar que atesta que ela está apta a exercer o cargo. Porque imagina que essa mulher tem uma esquizofrenia, está passando por um processo de loucura. Aí você vai colocar ela para trabalhar no hospital, para cuidar de vidas, para manipular medicamento? Não, gente, eu não estou discriminando a pessoa que está passando por uma situação dessa, mas ela precisa, então, buscar um tratamento, porque no momento, com essa função, ela pode prejudicar a vida de outras pessoas, ok? Ok. Organização sindical. Os sindicatos são organizações de representação dos interesses dos trabalhadores.
criadas para compensar o poder dos empregadores na relação contratual, sempre desigual e reconhecidamente conflituosa entre capital e trabalho. Gente, existem os sindicatos dos trabalhadores, existem os sindicatos da enfermagem, muitas categorias têm seus sindicatos. E o que é a função desse sindicato? Lutar, brigar. Tem os sindicatos automobilísticos. Agora já tem bastante tempo que não acontece, mas vocês lembram de uma época aí que a Fiat entrou em greve, a Chevrolet entrou em greve? Por quê? Porque os sindicatos lá deles, eles viram que eles estavam trabalhando muito, recebendo muito pouco e resolveram entrar em greve. Sindicatos dos motoristas, esses tempos atrás aqui em São Paulo estavam com greve, dos motoristas de ônibus. Então, porque eles estavam querendo condições de trabalho melhor e salário melhor. Aí entram em conjunto e eles decidem fazer uma paralisação geral. Sindicatos da enfermagem, eles não vão fazer isso, né, gente? Apesar que hoje em dia a gente vê tanta coisa, né, mas eles não vão fazer isso. Mas se porventura o sindicato da enfermagem começar, é uma questão de ética que eu acredito que eles não vão fazer. Lutar por uma melhoria salarial. E aí não tem aquela luta. Já pensou se eles falam assim, então vamos parar, os enfermeiros vão parar de trabalhar. Gente, vai morrer muita gente. Porque, assim, não deveria, mas é um enfermeiro que carrega um hospital. Não desmerecendo. Os professores também, né? Hã? Tipo, os professores também das escolas estaduais. Isso mesmo, Thaís. Também entram em greve. Isso mesmo. Por exemplo, a Thaís falou uma coisa que muito certa. Os professores, a gente vê muita greve aí nas escolas, direto, acho que pelo menos uma vez no ano tem, porque eles estão lutando lá, pedindo melhoria salarial, e não tem, eles entram em greve, paralisam. Aí o governo fica com as mãos atadas. Eu preciso colocar esses alunos ingressos na escola, voltar a estudar, então eu vou ter que negociar. Já viu que sempre tem uma greve e fala assim, os sindicatos estão em negociação? Sim. Então, sindicatos bancários. Lá em Araxá, eu lembro quando passado teve. Eles ficam lá na Olegário Maciel e tudo mais. Eles entram em greve também. E paralisa. Aí tem que ver aquela negociação para ver. Vai aumentar, a empresa não pode aumentar o valor X, vamos entrar em acordo aqui, tudo para normalizar. Período de descanso. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração excede de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação. Intervalo intrajornada, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou convenção coletiva em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Gente, aquela nossa hora de almoço, aquela nossa hora que a gente usa. Proteção do trabalho da mulher. 390 da CLT proíbe ao empregador contratar a mulher para o serviço que demande esforço muscular superior a 20 quilos no trabalho contínuo ou 25 quilos no trabalho ocasional. Gente, isso aqui não significa que a mulher não pode pegar 20 quilos, não, tá? No trabalho. Porque imagina vocês que é enfermeiro. Aí vocês têm que pegar um paciente. Se for adulto, vai pesar mais. Lógico, vocês vão pedir ajuda de outra colega, mas vai pegar mais. Então, eu não posso pegar? Lógico que pode pegar. Mas o que acontece? Isso está tudo lá dentro do estatuto. E a mulher também, ela, dentro dessa proteção do trabalho, ela garantiu a maternidade dela. Registro do trabalhador e carteira de trabalho. O registro do novo funcionário está previsto no artigo 41 da CLT. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Gente, isso aqui é o ponto que as empresas têm. Tem empresa que você assina a folha lá no dia, tem empresa que você coloca sua biometria, tem empresa que você passa o cartão. Por quê? Porque precisa atestar que o funcionário ele trabalhou naquele período tal. Isso aí, para o trabalhador, ele é muito bom, porque é uma forma de comprovar que você estava trabalhando naquele exato momento, se porventura você fez hora extra, que você fez hora extra naquele exato momento. Gente, agora a gente vai falar de recursos humanos. O Departamento de Recursos Humanos
com uma série de processos, políticas e práticas, surgiu na década de 1920, nos Estados Unidos. Nessa época, a indústria estava em expansão e as empresas precisavam gerenciar o grande número de trabalhadores que estavam sendo contratados. Então, gente, com a Revolução Industrial, não vou entrar em detalhe porque não tem a necessidade, essa não é a função da aula. Mas com a Revolução Industrial, o mundo teve um boom. Lá nos Estados Unidos teve um boom de empresas. As empresas começaram a produzir muito, a fabricar muito. E aí o que acontece? Começaram a fazer o quê? Ter que contratar muito mão de obra. Com essa contratação de muitas mãos de obras, o que foi preciso? Foi preciso um departamento. Para quê? Para que esse departamento pudesse auxiliar na contratação, auxiliar no manejo daqueles subordinados, auxiliar no desenvolvimento dos subordinados. Recursos humanos. Aqui eu trouxe, gente, tá lá na apostila, tá? Tudo que eu tô falando aqui, gente, essa explicação desses tópicos aqui da CLT, lá na apostila não tem explicação, mas tem os tópicos. Agora, essa aqui do Recursos Humanos, eu peguei lá na apostila, que é de Tia Venato. Recursos Humanos. A administração de recursos humanos é constituída de subsistemas independentes que formam um processo através do qual os recursos humanos sejam captados e atraídos, aplicados, mantidos, desenvolvidos e controlados pela organização. Gente, o que é o Departamento de Recursos Humanos? Lá no início, como eu falei aqui para vocês, quando surgiu a Revolução Industrial, que as empresas começaram a ter que contratar muito, teve um boom aí de produção, então precisava aí de um departamento que pudesse organizar a contratação. O Recursos Humanos, gente, ele era nada mais que um departamento que cuidava da documentação e contratação dos funcionários. Documentação e contratação dos funcionários. Não existia análise de perfil como existe hoje, não existia análise de desenvolvimento, plano de carreira, não existia nada disso. Era só contratação de funcionário e documentos. E mal os documentos eram certos. Muito rápido. Mas o que acontece? Com o desenvolvimento das organizações, com a implantação dos sindicatos, com a implantação das categorias, isso tudo tem a ver com a CLT. Por que eu deixei de falar do recursos humanos mais depois da CLT? Para vocês entenderem. Com toda essa implantação das leis trabalhistas e tudo mais, precisou que o recursos humanos realmente se incorporasse e tomasse uma extensão generalizada dentro da organização. Aqui fala subsistemas. O recursos humanos, ele não é só para contratar. O recursos humanos cuida da contratação, que é o processo de seleção, cuida da divulgação da vaga. Aliás, deixa eu ir bem aqui no fundo. O recursos humanos, ele cuida se eu sou uma gerente de processo lá da empresa, o que é a função do recursos humanos? Sentar com o recursos humanos, eu, gerente, e o recursos humanos, mostrar para o recursos humanos qual é o perfil de funcionário que eu estou em busca, e esse recursos humanos vai montar um perfil e divulgar. Então, essa é a função. Divulgar a vaga, estruturar o processo de seleção para ver quais são os canais que vão ser utilizados. A gente vai divulgar na nossa rede social, a gente vai divulgar nesses parceiros, tem o vagas.com, por exemplo, Cato e assim por diante, em Jobs. A gente vai divulgar na intranet da empresa, só que dentro da empresa. A gente vai divulgar na intranet, vai ser um recrutamento interno, vai ser só interno, só para quem está trabalhando aqui já? Ou vai ser um recrutamento externo? A gente vai divulgar na intranet para dar a opção que outras pessoas, que os funcionários divulguem para a gente lá fora. Essa é a função do recursos humanos. Como que vai ser a nossa divulgação? Depois disso, como que vai ser o nosso processo seletivo? Qual que é o perfil dessa vaga? Vai ser só para mulheres? Vai ser para mulheres de entre 20 e 40 anos? Vai ser para mulheres de
40 a 60 anos? Qual que vai ser o perfil? Vai ser para pessoas que têm experiência na vaga ou não? A gente não vai exigir experiência. Isso é papel do recursos humanos. Agora a gente vai selecionar esses currículos. Por que é importante o recursos humanos estar bem alinhado com isso aqui? Porque a gente não pode perder tempo. Tempo para a organização é dinheiro. Para a organização é dinheiro. Então, o recurso humano precisa alinhar muito bem qual é o perfil de funcionário que ele está procurando, para que ele não atraia ninguém além daquele perfil. Porque imagina aí que eu estou procurando dentro da minha área lá uma enfermeira e eu quero de sexo feminino. Então, eu já tenho que colocar lá na divulgação da vaga que eu estou exigindo uma enfermeira de sexo feminino. Para quê? Para que eu não atraia a enfermeira do sexo masculino. E eu não perca tempo recrutando, analisando esses currículos, recebendo esses currículos e assim por diante. Agora, se eu abro uma vaga, mas eu coloco lá para ambos os sexos, então está aberto para todos os sexos. Essa é a função do recursos humanos. Agora, depois disso, agora a gente vai fazer a entrevista. Vai participar, vai ter uma triagem, vai ter quantos processos? Quantos processos vai ter entrevista? Os finalistas vão conversar com o gerente, como que vai funcionar? Porque o gerente, além do recursos humanos, vamos supor, o hospital foi lá e ofereceu 5 vagas de enfermagem. Aí um recursos humanos do hospital foi e selecionou lá as 8 melhores participantes. E agora, o gerente do hospital, ele quer também conversar com essas enfermeiras. Ele não quer deixar, ele quer participar do processo seletivo. Ele não quer deixar só para o RH. E agora a última etapa vai ser conversar com o gerente. Por quê? Porque o gerente, através dessa conversa, do funil daquelas 8 pessoas, às vezes era 100 candidatos e passou 8, ele quer conversar para dessas 8 escolher 5. Vocês já viram casos assim em outros lugares? Já vi. Porque, às vezes, o gerente ele quer saber, ele precisa estar atento, ele quer estar participativo, dependendo do processo. Vamos lá. E aí, depois, o que acontece? A pessoa foi e foi selecionada. Agora, ela vai o quê? Vai passar uma listagem lá dos documentos que ela precisa trazer para a empresa. Quais são as relações dos documentos, quais exames que ela tem que fazer, o que ela tem que trazer, se ela tem filho, quais são os documentos, se ela quer participar desse convênio, quanto que ela vai pagar por mês, ou quanto vai descontar. Ela tem que trazer toda essa documentação, para que ela sim possa vir assinar a carteira e assinar o contrato de trabalho. Mas aí não morreu, o recursos humanos não acabou aí. Lá na Revolução Industrial, era só... eu preciso de uma costureira. Você sabe costurar? Então tá. Dá seu documento, a gente vai assinar sua carteira. Pronto. Aí nem olhava se a pessoa realmente sabia costurar direito, às vezes falava que sabia e não sabia. E por que lá, se você for ver, quem tiver curiosidade de buscar, lá na Revolução Industrial, existia muito acidente de trabalho. As pessoas perdiam membros do corpo. Hoje ainda perde, gente. Mas antigamente perdia muito, com muita facilidade. Era normal, toda hora, quase. Por quê? Porque contratava, eu sei costurar, eu sei mexer nessa máquina, vapor, por exemplo. Então tá bom, tá contratado, pode começar. Mas às vezes a pessoa não sabia. Hoje não é só assim. Além disso, eu tenho que passar depois por uma integração. O que é a integração? Eu preciso participar, dependendo da empresa, eu preciso saber qual que é a missão, a visão da empresa. Eu preciso me integrar, a empresa precisa me integrar dentro dessa organização, para saber quais são as regras da empresa, quais são meus direitos dentro dessa empresa, quais são meus deveres dentro dessa empresa. Aí, depois disso, não acaba aí a função do recursos humanos. Aí, o recurso humanos tem que acompanhar esse funcionário. Gente, uma empresa bem estruturada, ela acompanha seu funcionário. Não é porque foi contratado e morreu. Não, uma empresa bem estruturada, ela acompanha. Para verificar o quê? Ela começa a ouvir feedbacks dos gerentes. Se aquela pessoa que eu contratei, realmente, ela está exercendo a função de acordo com o que a gente esperava. Essa é a função do recurso humano. A função do recurso humano é desenvolver. Às vezes, você tem lá dentro da organização uma pessoa que a empresa quer que ela se torne um líder no futuro. Então, a empresa já tem que
trabalhar o desenvolvimento daquela pessoa dentro da organização. Como que a gente vai trabalhar? Aí vai de cada empresa. A gente vai pagar cursos para ela, ou não, a gente vai sempre deixar ela agora junto com o supervisor para que ela comece a se moldar de acordo com o supervisor. É função do recurso humano também olhar para a parte de segurança do trabalho. Como está a segurança do trabalho? Esse trabalhador está usando os EPIs de forma adequada? Não é função do recurso humano a verificar lá se ele está utilizando. É função do técnico de segurança ou do engenheiro. Mas é função do recurso humano cobrar do engenheiro de segurança ou técnico essa cobrança de usar os EPIs. É função dos recursos humanos dar uma assistência para os funcionários também. Aí em Araxá tem grandes empresas, vocês sabem que tem funcionários às vezes que passam por problema de alcoolismo, ou está passando por problemas em casa. Aí no recursos humanos tem ou morre uma esposa, ou morre um filho, ou tem alguma coisa séria na família, aí tem uma assistente social. É função do recursos humanos. O assistente social ele faz parte do recursos humanos. Eu preciso acompanhar esse meu funcionário. Roberta, mas por quê? Essa empresa é muito boazinha. Ela não é boazinha. Você tem noção do que é um funcionário, por exemplo, que pode estar passando por algum problema sério e ele está manejando uma máquina numa usina aí, por exemplo? Ou está passando por um problema sério e está manejando a vida de um paciente dentro do hospital? Ele pode vir causar uma morte. Então, é função do recursos humanos acompanhar. É função dos recursos humanos, dependendo da situação, encaminhar o funcionário para uma terapia. É função dos recursos humanos verificar se a empresa tiver, porque não é toda empresa, tem um plano de carreira. Eu comecei como auxiliar, mas eu posso chegar a uma gerente. Então, quais são os caminhos que eu tenho que traçar, que eu tenho que caminhar para chegar lá? Ok, gente? Vamos lá. Provisão. Aqui eu trouxe algumas... eu vou falar muito rápido, porque muitas delas eu já falei. As funções de recursos humanos. Provisão, recursos humanos. Pesquisa de mercado de RH. Lembra que eu falei lá de como que eu vou captar esses currículos? Recrutamento é função de recursos humanos. Selecionar, integrar, que é a integração. Aplicação de recursos humanos. Análise e descrição de cargos. Por que análise e descrição de cargos? Porque se eu preciso de uma pessoa para exercer uma determinada função, eu preciso deixar muito bem explicado lá na divulgação da vaga e explicado dentro do RH que a gente está à procura desse tipo de profissional. Porque às vezes eu estou procurando um profissional que, supondo, vocês que é enfermeiro, às vezes o hospital está procurando um profissional que sabe lidar com oncologia. Vocês concordam que não é todo enfermeiro que gosta ou sabe lidar com oncologia? Não é todo médico que gosta ou sabe lidar com oncologia? Sim. Então eu preciso, se eu preciso contratar para uma área de oncologia, eu preciso estar bem descrito lá, primeiramente para mim mesmo, que sou recrutador, que eu estou à busca de um profissional que saiba lidar com oncologia. Porque aí eu contrato um enfermeiro para a área de oncologia, mas porque você sabe que é um sofrimento muito grande, é uma luta muito grande, e o enfermeiro não consegue, aí eu estou colocando tudo abaixo o meu processo de recrutamento. Planejamento e alocação de recursos humanos. Eu preciso planejar isso, bem planejado. Precisa alocar. O que é alocar? Organizar, como que será feita. Plano de carreira, é o que eu falei. Não é toda empresa que tem. Mas as empresas que têm um plano de carreira precisam ter um plano de carreira muito bem definido e transparente. Se ela não é obrigada a ter, mas se ela tem, ele tem que ser transparente. Porque não adianta você colocar lá que tem um plano de carreira, mas ele não é transparente. Não é obrigado, mas se você quer colocar que seja transparente. Como que funciona esse plano de carreira? Por exemplo, aqui em Araxá tem a Bem Brasil. Eu não quero levantar polêmicas, nada disso, gente, porque não existe empresa perfeita. Mas a Bem Brasil é considerada uma das melhores empresas de trabalhar no Brasil. Não sei se vocês sabem. Ela realmente, eu não estou falando que ela é perfeita, presta atenção, não existe empresa perfeita. Mas realmente ela tem uma estrutura de recursos humanos, assim,
maravilhosa. Ai, Roberta, mas eu trabalho lá, mas fulano trabalha lá. Não, gente, não existe empresa 100%. Mas ela dá oportunidade de crescimento. A avaliação de desempenho. Lembra lá que eu falei que se você contrata um funcionário, eu preciso acompanhar ele para ver se a função qual que ele foi contratado, aquilo que ele me prometeu. Lembra lá que o recrutamento, a entrevista, nada mais é que eu sou vendedora e quem está me contratando é o cliente. Então, aquilo que eu prometi que eu consigo fazer, realmente eu estou fazendo? Isso está na avaliação de desempenho. Manutenção de recursos humanos. Administração de salários. Essa é a função dos recursos humanos. Por quê? Se é um auxiliar administrativo, o salário do auxiliar administrativo é X. Vai ter reajuste, vai aumentar para tanto. Os benefícios sociais, a empresa possui esses benefícios. Higiene e segurança do trabalho, que eu falei aqui. Desenvolvimento organizacional, que eu já falei também. Monitoração de recursos humanos. Banco de dados. O recurso humano ele precisa ter um banco de dados. Por quê? Porque vai que aquela pessoa que eu contratei não exerce a função que eu esperava, não é tão boa quanto eu esperava, ou vai que a empresa expande, eu preciso ter um banco de dados alimentado. Para quê? Que se a empresa tiver uma expansão e eu precisar de mão de obra rápido, eu já tenho lá no meu banco de dados pessoas que eu posso chamar. Sistema de informação. É a questão do banco de dados, auditoria de recursos humanos. Toda empresa precisa ter essa auditoria de recursos humanos, principalmente as mais estruturadas, para analisar como que está o nosso processo de recursos humanos. Realmente aquilo que a gente prega lá, se a gente prega desenvolvimento, plano de carreira, se a gente prega preocupação com a saúde mental dos funcionários, realmente aquilo que a gente prega, a gente está fazendo. A gente está fazendo significa que a gente está 100%, mas a gente está fazendo aquilo que a gente está pregando. Agora a gente vai falar sobre a importância da comunicação. Alguém quer falar alguma coisa do recursos humanos? Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Então tá. Tá tudo certo. Então vamos lá. Gente, a importância da comunicação. O maior desafio do ser humano na atualidade se chama comunicação. As maiores guerras começam por falta de comunicação. E quando eu falo maiores guerras, não são aquelas guerras somente que está matando milhares de pessoas lá. São as guerras que a gente trava dentro da nossa casa, dentro da gente mesmo, por falta de comunicação. São as guerras que a gente está travando dentro do nosso local de trabalho, por falta de comunicação. Nós estamos vivendo uma situação caótica nas nossas vidas, por uma questão de falta de comunicação. Comunicação não tem nada a ver com ouvir. Não tem nada a ver com ouvir. Por exemplo, se eu estou na minha casa, aí eu tenho que falar alguma coisa para o meu filho, ou estou conversando com o meu marido, ele pode estar me ouvindo, mas não significa que a gente está comunicando. Às vezes a cabeça dele está lá em Marte, que é o mais fácil de acontecer, está em Marte, né, gente? Mas o que acontece? O processo de comunicação precisa ser algo onde que o emissor, quem que é o emissor? Aquele que está falando. Passa a informação para o receptor. O que é o receptor? Aquele que está ouvindo. Por exemplo, nós aqui na sala de aula. Eu passei, tem 1h12 que eu estou falando. Significa que todo o conteúdo que eu falei aqui, vocês entenderam? Ou vocês digeriram? Ou vocês prestaram atenção? Não. Eu tenho essa consciência. Mas eu fiquei muito feliz quando a Marina falou muito bem assertivo do que ela entendeu sobre lideranças autoritária, liberal e democrática. Por que eu fiquei feliz? Porque, pelo menos, eu consegui passar um pouco daquela informação que eu vim passar. Roberta, você conseguiu passar tudo? Não. Um bom comunicador, ele tem consciência que ele não consegue passar tudo. Ou palavras ou outras, ou muitas palavras vão ficar perdidas aí. Mas se uma sementinha com que ele falou, ele conseguiu entender,
A pessoa conseguiu entender? Fechou. Gente, só um minutinho. Então, gente, voltando aqui. Se 1% daquilo que a gente falar, a gente conseguiu despertar, gente, está fechado. Por exemplo, aqui, quem vai na igreja, por exemplo, quem é católico vai lá e ouve o sermão do padre, quem é evangélico vai lá e ouve o sermão do pastor. Às vezes o pastor, o padre, pega a palavra lá, e aí ele lê a palavra e ele fala lá durante um bom tempo. Você conseguiu lembrar, digerir tudo aquilo que ele falou? Ninguém consegue. Mas se uma palavra, que seja uma, você conseguiu, ele já foi um bom comunicador. Porque aquilo que ele foi fazer, ele conseguiu implantar. Tá dando para entender? Sim. Então, o processo de comunicação dentro de uma organização, ele é assim. Eu preciso fazer com que as pessoas que eu vim conversar, o receptor, no caso, os meus subordinados, ele entenda e ele absorva aquilo que eu vou falar. Mas para ele absorver aquilo que eu vou falar, entender aquilo que eu vou falar, eu preciso ser uma pessoa clara. Eu preciso ter clareza naquela informação que eu estou divulgando. Não adianta eu querer divulgar uma informação e eu não conseguir divulgá-la, não ter clareza. Eu preciso ser assertivo, eu preciso ir direto ao ponto da informação que eu vou falar. Eu preciso ter uma entonação. A própria entonação, gente, ela leva muito em consideração. Olha só, vocês percebem que quando eu vou falar, eu tento falar um pouco mais firme? Ou não percebe? Sim. Então, isso é um processo de comunicação, faz parte do processo de comunicação. Porque imagina se eu chegasse aqui e falasse assim, a comunicação é muito importante. Gente, vocês não me iam dar ouvido. Eu preciso passar um pouco de firmeza na minha fala. Isso chama entonação. Eu preciso passar uma entonação naquilo que eu falo. Eu preciso passar uma firmeza naquilo que eu estou falando, para que as pessoas consigam absorver um pouco daquilo que eu estou tentando passar. Por exemplo, nós que damos aulas online, é um desafio muito grande. Por quê? Porque eu bato muito na tecla sobre isso para vocês. A gente tem família, gente. Por exemplo, agora que eu acabei de falar assim, só um minutinho, é porque meu filho tinha aberto a porta aqui. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente tem nossos filhos, a gente tem a nossa casa, a gente tem os nossos afazeres. Então, eu tenho essa consciência. Por eu ter essa consciência, eu preciso tentar fazer com que a aula, a minha voz seja mais entonada, para que aquelas pessoas, seja deitada na cama, esteja aí fazendo uma janta, esteja fazendo alguma coisa em casa, elas consigam despertar um pouco daquilo que eu vim passar. Elas consigam entender um pouco daquilo que eu vim falar. E a gente, dentro da comunicação corporativa, se eu vou dar uma voz de comando para o meu subordinado, para que ele exerça uma função, para que ele execute uma tarefa, eu preciso fazer com mais assertividade, eu preciso fazer com mais entonação, para que a própria entonação passe mais confiança. Porque imagina se eu sou um líder e eu falo assim, por favorzinho, faz isso aqui para mim. Eu não estou falando que você não tem que falar por favor, ou faça um favor, mas você tem que falar com mais confiança, mostrar mais confiança, porque as pessoas, quando elas veem que você tem mais confiança na sua própria fala, elas conseguem até deixar que você a lidere. Gente, alguma dúvida? Não. Não. Tá. Eu vou compartilhar um vídeo aqui para vocês, para finalizar, tá bom? Ele é sem áudio mesmo, Roberto? O áudio dele acho que está bem baixinho, mas eu vou mandar lá na aula para vocês.
Gente, só um minutinho. Gente, tá dando para me ver? Sim, Ah, sim. tá. Então, vamos lá. Eu vou mandar o vídeo lá, tá? Para o pessoal subir para vocês. Aí vocês ouvem direitinho, porque tá bem baixinho, tá? Ok. Para finalizar a aula, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse tempinho que a gente esteve, né? Tentei aí fazer uma aula mais participativa. Teve dias que vocês não participaram, mas assim, hoje eu tentei fazer uma aula mais legal, mais participativa, e quando tem pessoas, vira outra aula. Passa mais rápido, a gente vê nem a hora passar, tá? Eu espero que vocês tenham entendido bastante aí sobre, principalmente a questão do recrutamento, seleção, do currículo, fazer um currículo legal, ser mais apresentável, buscar, não tem condições de fazer um curso pago no momento de extensão, porque eu já estou pagando meu curso técnico, tenta fazer um curso gratuito, mas tenta não deixar o currículo de vocês pelado, entre aspas, entendeu? Sim. Tá bom. Desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe vocês imensamente, tá bom? Cada um de vocês, foi um prazer. Obrigada, viu, Roberto? Tá bom? Nós que agradecemos. Obrigada. Até mais. Boa noite. Então dá. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, boa Tchau, noite. com Deus. Deus também.